Acompanhe a leitura das Escrituras que nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo, os que neles habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, o Salmo 98, eu creio que pela leitura do que nós acabamos de fazer, você já percebeu que ele é bem semelhante, praticamente em todo o seu texto, ele é bem semelhante ao Salmo de número 96. Você vai perceber que essa semelhança, não só nas palavras, mas também na estrutura do Salmo 96, o Salmo 98 tem, vamos dizer assim, dadas as devidas diferenças de alguns detalhes, mas tem a mesma estrutura, né? Tem a mesma divisão, porque ele começa e termina com uma convocação, onde essa convocação envolve, primeira convocação de louvor e alegria ao Senhor, por causa da expressão cantai o novo cântico, e ela termina com também convocação de gratidão, júbilo ao Senhor, envolvendo os elementos da criação. Provavelmente, esse salmo ele foi escrito em ocasião à saída do povo judeu do exílio da Babilônia. O que nos leva, então, a crer que o Salmo 96, a semelhança que nós temos aqui, o Salmo 98, o Salmo 96 ele foi tomado como base para redigirem esse Salmo, Salmo 98. Quando se trata aqui da questão do tema e da mensagem do Salmo 98, obviamente também não sendo tão diferente do Salmo 96, mas aqui apenas destacando algumas particularidades, esse Salmo ele parece ter aqui um tom mais, digamos assim, escatológico, porque a ênfase do salmista aqui é falar de salvação, ou pelo menos concentrar-se numa salvação que Deus dá a seu povo quando Ele pune os seus inimigos, ou seja, a ideia aqui é que a salvação do povo de Deus vai se completar, ou ela vai se concretizar. Eu só abrindo lá dentro, como você já deve ter ouvido a expressão que teologicamente é usada, né? No meio reformado, daquela expressão já e ainda não. Quando essa expressão, por exemplo, um dos pontos que é importante dessa declaração, ela é que já estamos na condição de salvos, mas ainda não estamos totalmente salvos. Então, talvez na exposição do Salmo isso fique mais claro, mas para esclarecer isso até de uma forma em particular, a gente pode deixar isso para um outro momento, até depois aqui da reunião de oração. Mas veja, a ideia é essa, de que o salmista está esperando a consumação da salvação do seu povo. Mas, na verdade, essa consumação, pelo menos no seu aspecto histórico, ela está personificada nessa saída do exílio. Então, a saída do exílio era um dos aspectos que mais criava-se expectativa do povo de Deus, então, ter a consumação dessa salvação, pelo menos nesse aspecto histórico. Tá? Então, isso é uma alusão também, podemos assim dizer, pensando aqui, quando se trata da redenção do povo de Deus, apontando exatamente para essa obra da consumação da salvação do seu povo. Então, o objetivo aqui do salmista é relacionar a salvação do povo de Deus com o juízo que cai sobre todo o mundo, de maneira geral. Então, esses dois atos da parte de Deus, que é salvação e juízo, eles estão aqui sendo revelados pelo salmista como entrelaçados. Eles estão unidos aqui, como que se o salmista estivesse nos mostrando uma única manifestação que envolve aqui a justiça de Deus. Então, quando Deus, então, ele
está manifestando salvação e ele também está manifestando juízo, as duas coisas ao mesmo tempo, elas estão caracterizando a manifestação da justiça de Deus. Então, Deus, ele é justo, ou ele revela esse atributo de justiça quando tanto salva, quanto também ele condena, ou quando ele também castiga. Esses dois aspectos fazem parte desse atributo. Vamos lembrar rapidamente aqui, a justiça, lembra aquelas 3 classes que nós já aprendemos dos atributos de Deus? Eu gosto de fazer isso para a gente não esquecer, né? Quais são as 3 classes de atributos que Deus possui? Pelo menos as que a gente já tem estudado, é claro. Pensar em tanta coisa que envolve os atributos de Deus, a gente não vai saber tudo, né? Mas até o momento que a gente já didaticamente estudou. Os atributos de pessoalidade, porque envolve aspectos da natureza do ser de Deus. Aí a gente falou da trindade, nós falamos da questão que envolve a infinitude, a eternidade e tantas outras coisas nesse aspecto, é a pessoalidade de Deus. Os atributos de soberania, porque envolve aspectos do que Deus é capaz de fazer, né? Aí é onipotência, onisciência, onipresença. A gente até tratou domingo passado, na reunião de oração passada, da onisciência de Deus, né? E, inclusive, também no sermão, apesar que o ato fale falar no domingo passado, porque também a gente tratou disso, né? Da onisciência de Deus. Agora, aqui, observe que está em destaque o atributo moral de Deus. Então, justiça é um atributo moral de Deus, porque envolve o seu caráter, o aspecto daquilo, o modo como ele julga todas as coisas, e isso então está envolvendo aqui, mostrando aqui como que Deus ele manifesta essa justiça de forma integral, em condenar, em salvar. Ele é perfeito em fazer as duas coisas. Ele não comete erros nessas duas coisas. Tá? Se nós pensarmos na divisão, e aqui no esboço do Salmo 98, ele está dividido então em 3 partes. Imagino que você consiga perceber essa divisão, porque, como eu disse, se assemelha muito aos salmos anteriores, né? As convocações, elas estão caracterizadas pelo uso dos verbos imperativos aí. Então, acho que vai ficar fácil para a gente perceber isso, se você observar, por exemplo, das 3, nessas 3 sessões, que a gente pode dizer que são 3 convocações. Então, a primeira parte envolve os versos 1 a 3. Então, olha aí, por favor, a sua Bíblia, os versos 1 a 3. Essa primeira convocação, ela é caracterizada pelo verbo aí, cantai um novo cântico. Então, cantai, é o que está caracterizado no verso 1. Nós temos essa primeira convocação para que todos louvem e cantem ao Senhor. Esse todos aqui é o povo de Israel. Segunda convocação, aliás, tem até um detalhe interessante, porque no Salmo 96, a convocação do cantai ao Senhor não é para o povo de Israel, né, os eleitos, mas ela começa o cantai ao Senhor um novo cântico para todos os povos, né? Lembra? Todos os moradores da terra. Aqui está inverso. Aqui agora começa com uma convocação ao povo de Deus, povo da antiga aliança. Muito bem. Na segunda parte, ou na segunda convocação, ela sim se caracteriza, invertendo aqui a ordem do Salmo 96, ela se caracteriza a uma convocação para celebração. A expressão celebração, ela tem a mesma característica de alegria. Né? Está convocando o povo a se alegrar com a salvação do Senhor sobre o seu povo. Então, ele está convocando os gentios a se alegrarem com a salvação do povo de Israel. É interessante, chamar os gentios para se alegrarem com a salvação do povo dele da antiga aliança. Essa é a convocação que é feita, os versos 4 a 6. E a terceira convocação, dos versos 7 a 9, ela, nesse aspecto, tem um ponto em comum com o Salmo 96, porque aqui, de novo, é uma convocação de júbilo e alegria direcionada aos elementos inanimados da criação. Você observa, verso 7, ruge o mar. O mar não grita, mas os estrondos das ondas do mar assustam, como se fossem gritos. Eu não sei se eu já contei rapidamente um episódio, acho que eu já contei para o presbítero Amazonas ou para alguns homens aqui. 2 homens que ficaram perdidos na mata e caiu uma tempestade forte na floresta amazônica. E eles estavam num determinado local à noite, na forte tempestade. E um deles começou a ouvir sons como se fossem de gritos de mulheres. E ele entrou em desespero. O que estava mais calmo saiu para ver o que era e não voltou mais. O negócio ficou meio complicado porque estava desesperado com medo.
Quando a chuva parou, o outro já tinha diminuído um tanto, já estava para amanhecer, ele volta. E ele falou assim, mas e aí, você encontrou quem é que estava gritando, pedindo socorro? Eu falei assim, não, era aqueles bambus que estavam, bambus ou galhos, né, que são mais flexíveis, e o som do vento com a chuva dava a impressão de que alguém estava gritando. Não tinha ninguém gritando, era o barulho, né, era o ruído dos galhos batendo e fazendo uma sonoridade que se assemelha ao grito de alguém. Só para usar essa ilustração assim, a ideia é pegar esses elementos que fazem parte daquilo que é a manifestação natural, por exemplo, do mar, para expressar que a forma como o mar se agita é uma forma de júbilo e de alegria. Mas isso aqui é num contexto de ato final do juízo de Deus sobre o mundo. A criação vai se agitar como demonstração de alegria. Você olha para o verso de número 8, quando ele diz, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Veja, os rios e os montes não são capazes de cantarem e nem baterem palmas. Os rios não têm mãos para baterem palmas, mas são expressões metafóricas para expressar que eles estarão em um movimento agitado para corroborar ou para apontar para a manifestação consumatória da justiça de Deus, na salvação do seu povo e na condenação ou no castigo sobre os ímpios. Então, é isso que está bem caracterizado nessa terceira sessão aqui. Na primeira sessão, para a gente desenvolver aqui e analisar alguns aspectos que nos são importantes no Salmo 98, então, nessa primeira convocação, ou sessão, a ideia é chamar o povo de Israel para cantar ao Senhor. Isso aqui está apontando novamente para a ideia de disposição, para a ideia de entusiasmo, ou para a ideia de vigor no coração em render com todas as suas forças, forças no sentido do coração, do interior, da alma, é a disposição da alma em alta conta com o Senhor, para a adoração ao Senhor. E aí a palavra cântico, ela nos remete exatamente a essa expressão de demonstração de amor e gratidão ao Deus da nossa salvação. Deus aqui é caracterizado como Deus da salvação do seu povo. Então, motivo pelo que se deve apresentar neste salmo louvor ou renovo da alma em cantar ao Senhor. Motivo é a salvação do povo de Deus. Então, a ideia que está estabelecida nesse salmo é que a forma bíblica de você exprimir a alma na presença do Senhor é cantando. E aí o papel da música no culto solene, por exemplo, é nos envolver com anseio e desejo de manifestar a nossa admiração e a nossa gratidão pelo que Deus, não apenas Ele é, mas especialmente pelo que Ele faz por nós, ou pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Nesse aspecto se aplica o conceito, obviamente, a nós de salvação, para a igreja da Nova Aliança. Então, nesse aspecto, o cântico aqui ele é mencionado como o renovo da alma. Não é que vai cantar vamos ficar todo domingo tendo que criar cântico novo, com letra nova para cantar, arranjos novos. Talvez, ou eu diria que não há problema nenhum desfazer parte desse renovo que cotidianamente ou semanalmente pode ser aplicado à nossa vida. Até porque quando Deus nos dá por processo inspirativo e não inspirado, são coisas diferentes, né? Por processo inspirativo nos dá novos hinos, significa que realmente Deus está nos abençoando em nos dar o vigor de cantar mais a palavra de Deus com letras que mais enriquecem o nosso conhecimento e a nossa gratidão ao Senhor. Claro, mas o aspecto central aqui é mostrar que nós devemos a todo momento ter o nosso vigor espiritual renovado. A renovação da mente e a renovação da alma. Né? É assim que a gente deveria se portar todo domingo no dia do Senhor. E aí ele elenca 3 motivos nesse aspecto de que o Senhor salva o seu povo. Quais são esses 3 motivos? Aí eles estão nos versos 1, 2 e 3. Está bem facinho aí de identificar. Por exemplo, no verso 1, quando ele mostra que a salvação do Senhor, esse primeiro motivo é Deus, ele realiza maravilhas, ou ele manifesta maravilhas entre o seu povo. O entre significa ele está no meio do seu povo e todos veem. É nítido as maravilhas do Senhor. Verso 2, o segundo motivo, é que essa salvação não apenas é realizada,
mas ela é consumada, ela é concretizada em favor do seu povo. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, ou ele tem cumprido. Verso 3, então ele elenca esse terceiro motivo ligado a essa obra salvífica com relação ao cumprimento de todas as promessas da aliança. Claro que nesse terceiro ponto, isso está ligado a todos os cumprimentos das promessas que também Deus havia feito aos nossos primeiros pais, lá os patriarcas, do que haveria de acontecer com o seu povo no decorrer da sua história. As profecias que foram anunciadas, tanto aos nossos primeiros pais lá, patriarcas, como também por meio dos profetas. No período da monarquia, você tem os profetas anunciando que Deus iria trazer juízo e castigo sobre o povo de Israel. Aquelas gerações que haviam pecado, elas ouviram a denúncia, como também as acusações e as sentenças dos seus pecados, que iriam cair sobre seus filhos, seus netos e assim por diante. E foi o que aconteceu, né? Tanto a Assíria e principalmente o Império Babilônico, eles destroem Israel, levam cativo grande parte dos sobreviventes, e os demais sobreviventes que para eles não serviam ficaram lá à mercê da sua própria sorte durante quase 100 anos, entregues à sua própria calamidade e miséria, muro destruído, a cidade toda arrasada, e eles vivendo numa calamidade extrema, né? Então, o retorno do povo de Israel é lembrado como cumprimento dessas promessas da aliança. Agora, veja, isso também está nos remetendo, obviamente, ao cumprimento da promessa em Jesus Cristo, que é essa libertação total, essa libertação completa do seu povo, espiritualmente falando, do pecado, se dá na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, observe alguns detalhes interessantes no uso dos termos aqui desses motivos, né? Por exemplo, no verso 1, quando ele diz que ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alavancaram vitória. A palavra aqui, maravilhas, ela fica melhor realçada no seu significado quando a gente lembra, por exemplo, da ideia de prodígio, ou a tradução literal também lá no hebraico seria algum feito extraordinário, ou a ideia de algo que é muito difícil de ser feito, ou algo que é impossível de humanamente se fazer. A salvação é uma obra que só Deus faz, e ela é uma obra extraordinária. Ela é aqui chamada de milagre. Esse é o intuito do salmista quando ele está usando essa expressão aqui, porque essa obra extraordinária que Deus faz, humanamente falando, é impossível de ser feito por um homem comum. Obviamente, de novo, isso nos remete ao que acontece com o povo de Israel na primeira diáspora ou no primeiro exílio na Babilônia. A situação deles no exílio da Babilônia, humanamente falando, demonstrava-se que ali era o fim do povo de Israel. E no momento mais calamitoso do povo de Israel, onde a esperança já estava se esfarelando, Deus vai lá e salva o seu povo e traz eles de volta para a cidade de Sião, traz eles de volta para Judá. Você tem aí, corroborando com esse preceito aí, quando você tem, por exemplo, as expressões aqui, destra e braço, que a junção de força com favor divino. Lembra o conceito de destra? Quando o salmista, em alguns salmos que nós já vimos, a ideia de destra é Deus estender a sua mão direita. O conceito de direita é o quê? Estar a favor. Não é estar à oposição, mas estar a favor. Então, a destra significa a graça de Deus. O favor de Deus é que se alia ao seu poder para salvar poderosamente o seu povo dos seus inimigos. E é muito interessante aqui o salmista destacar que a salvação providenciada pelo Senhor, ela é notória. Ela não é feita às escondidas, né? Mas ela se manifesta, aí no finalzinho do verso 3, isso, se você observar, ele diz exatamente isso, mas ela se manifesta perante todas as nações. Está nos mostrando que a salvação é um ato público. Todos veem e todos verão. Tá? Em outras palavras, né, Deus fez questão de mostrar que Ele é o Salvador do seu povo, para manifestar a glória dele. E nisso, veja que a salvação é um ato público
Da mesma forma também, como você vai observar nos versos 2 e 3, que o juízo de Deus também é um ato público. E é nesse aspecto que também usa-se comumente a expressão, quando o salmista ora dizendo: Senhor, envergonhe os nossos inimigos, humilhe os nossos inimigos. A expressão de vergonha e humilhação é porque o juízo que cai sobre eles é público, para que todos vejam a ignomínia e a miséria deles, ou vejam a maldição que cai sobre eles da mão do Senhor. Aí já não é a mão direita, né? É a mão esquerda. É o peso da mão esquerda, já que eles estão do lado esquerdo, só parafraseando aqui a expressão, né, no conceito bíblico de estar da esquerda é oposição, é rebeldia. Então, a mão esquerda também do Senhor vai pesar contra eles, e eles vão ser envergonhados também publicamente. A segunda seção, para a gente também não delongar aqui nas explicações dela, da primeira. A segunda seção, o imperativo é marcado pelo verbo celebrai. Celebrai, né? Seria o mesmo que dizer: saltem, gritem, fiquem eufóricos. É essa a ideia que está estabelecida aqui. Fiquem eufóricos. O salmista está convocando agora os gentios para se juntarem ao povo de Israel e euforicamente se alegrarem junto com eles a salvação que Deus deu ao seu povo. Mas qual que é a razão de Deus convocar os gentios se juntarem aos judeus nessa celebração? Porque a salvação que nos é mostrada na primeira convocação está ligado a uma salvação que, a priori, agora nesse primeiro momento, ela é histórica, quanto ela é particular ao povo de Israel, a saída do exílio da Babilônia. Veja, alegrar-se com a saída dos judeus do exílio da Babilônia, esse evento em específico histórico, está ligado ao livramento que Deus dá também aos gentios. O livramento que Deus dá aos gentios vai se reportar, obviamente, ao que vai acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele. Então, a ideia aqui aplicada é que esta salvação, ela também será estendida a todos os povos e a todas as nações. Eles também terão participação nessa obra salvífica. Eu comentei com vocês que no Salmo 96, ele se caracteriza muito como um salmo que a gente poderia dizer que é um salmo missionário, né? Que fala da obra missionária aos outros povos. Alegrem-se, jubilem, cantem ao Senhor, renovem suas forças em adoração ao Senhor, porque isso revela que o Evangelho, as boas novas, estão sendo pregadas a todas as nações. Isso deve ser o maior motivo de alegria de todo o povo de Deus. Então, juntem-se, celebrem ao Senhor. Por outro lado também, que a pregação do Evangelho, como a boa notícia de que há salvação para os eleitos em todas as outras nações, ela tem como propósito convocá-los à adoração. A pregação do Evangelho tem como ato final, lembra que nós vimos isso? Tem como ato final a adoração ao Senhor. Esse é o objetivo de pregarmos o Evangelho. E um adendo aqui que é importante como aplicação. Vocês percebem como que é essencial o dia do Senhor e o culto solene? Qual é o momento ápice em que o Evangelho é pregado a todas as nações? Eu não estou com isso, no que eu vou responder aqui, querendo desmerecer o trabalho do missionário. Porque o missionário, quando vai para o campo missionário, em lugares inóspitos, como ele prega o Evangelho? Ele faz o culto. Eles se juntam e realizam ali o culto ao Senhor. E a pregação do Evangelho é anunciada ali no culto. Né? Então, veja, em todo lugar que o povo de Deus no dia do Senhor se reúne para ouvir a exposição das Escrituras ou todos os atos do culto, ali está se pregando o Evangelho a todas as nações. O que fica, um dos aspectos que isso fica claro, por exemplo, a ceia do Senhor, que é um dos sacramentos instruídos nas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, né? Anunciais, quando comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Olha a semelhança do que envolve aqui o aspecto redentivo e também o aspecto de justiça, né? A consumação final de todas as coisas, na volta de Jesus. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Tá? O aspecto escatológico aqui. Mas, voltando ao ponto, nessa convocação, isso aqui me faz lembrar de João capítulo 4, verso 22.
Lá em João capítulo 4, verso 22, é interessante o que o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer para a mulher samaritana nesse verso, né? Olha o que ele diz lá: vós adorais o que não conheceis. Interessante isso, né? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos aqui até ter o cuidado na interpretação das palavras do Senhor Jesus, porque, veja, Jesus, o que ele afirma aqui não significa que a salvação dos gentios está em se tornarem judeus, porque eu sei que muita gente interpreta dessa forma essa passagem. Mas o que Jesus está nos mostrando é que a redenção do mundo, ela vem por meio de um descendente que é da tribo de Judá. Por que Deus escolhe o povo de Israel para serem um guardião da lei de Deus? O povo da aliança ali no período do Antigo Testamento. Porque desse povo nasceria o descendente da mulher. Desse povo, de uma das suas tribos, nasceria o seu Redentor. Porque eles também precisam de salvação nesse Redentor, nesse que é o Messias prometido. Então, o que Jesus está, na verdade, mostrando, quando ele diz que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo que a salvação vem de um destes que nasce no meio do seu povo, que também, sendo judeu, ou seja, que é da tribo de Judá, ele próprio, como judeu, ele então, na sua humanidade, ele é a salvação do seu povo, como também de todos os demais gentios eleitos pelo mundo. E aí, veja que o próprio apóstolo Paulo, ele vai confirmar isso, lá em Romanos capítulo 1, mais precisamente o verso 3. Quando você vai para o verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, quando diz a expressão carne, é para se referir à humanidade de Jesus. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Então, essa convocação nos mostra alguns elementos que determinam aqui, em certa medida, pelo menos duas, né, a natureza do evangelho. Primeiro, a boa notícia, ou seja, o evangelho é boas novas de salvação. Segundo lugar, estas boas novas, elas são também direcionadas a todos os povos no mundo. O que é muito simples da gente entender, a gente sabe disso, mas o que está bem enfatizado isso aqui no Salmo 98, nesse aspecto, tá? Então, em outras palavras, historicamente, perceba, a convocação que nos é estabelecida, a primeira e a segunda sessão, elas talvez nos lembram aqui, por ordem lógica, como que historicamente a salvação vai alcançando os gentios. Primeiro, historicamente, ela se manifesta no meio do povo escolhido de Deus, que também veio do meio gentílico. Vamos lembrar, de onde é que vem Abraão? Alguém sabe qual é a descendência, ou melhor dizendo, qual é o povo em que Abraão nasceu? Vocês vão lembrar aqui? Ele veio de qual nacionalidade, podemos assim dizer, né? Ele era de Ur dos... Qual foi o povo que invadiu Jerusalém e escravizou os judeus? Os caldeus. Os caldeus, que eram os babilônicos. Os caldeus eram conhecidos por serem furiosos, eram conhecidos por serem bárbaros, cruéis, um dos povos mais cruéis e temidos daquela época. Estão percebendo? De onde vem o povo de Deus, escolhido de Deus? Do meio de um povo idólatra, pagão e cruel. E qual é o povo que Deus usa para punir o povo de Israel nesse processo de castigo e exílio? O povo lá que deu origem a Abraão. É um negócio assim muito interessante, como é que a história acontece, né? Deus, na sua perfeição, como é que ele trata o seu povo. Então, observe, o chicote não mudou, Deus usou os mesmos chicotes, historicamente falando. Mas observe, esse ponto aqui nos mostra exatamente o que Jesus depois complementa no verso 23 de João 4 com a mulher samaritana. Se historicamente Deus, então, ele propicia a salvação através desse povo escolhido, que também veio de um contexto gentílico, veja agora que isso também é oferecido às demais nações onde estão os eleitos, aqueles que são o Israel espiritual, que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11. Então, observe, no João 4, 23, o Senhor vai dizer: se a salvação vem dos judeus, porque ele se refere a Jesus Cristo, a ele mesmo, né, como Salvador, nascido entre os judeus,
ele agora diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui verdadeiros adoradores é uma referência aos gentios, os israelitas de coração e não de sangue a priori, até porque a grande maioria dos de sangue rejeitaram Jesus, inclusive o levando à morte de cruz, né? A terceira convocação, apenas rapidamente, lembrar que ela nos remete então à participação da criação nessa celebração de alegria e de gratidão. Essa convocação, na verdade, nos revela, nessa terceira sessão, aí, dos versos 7 a 9, o anseio da criação em atender, veja, já está, se é esse o melhor termo que se pode usar, gostaria de pensar num termo até mais preciso do que este, mas é como se já estivesse ali carimbado, impresso em todos os elementos da criação, que no dia do julgamento final, no dia da volta de Jesus, tudo que está para acontecer, a criação vai se manifestar de forma estrondosa e anormal. Quando o Apocalipse fala, por exemplo, dos terremotos, de coisas extraordinárias que nos assustariam, elas estão ligadas, em primeiro lugar, a este anseio da volta de Jesus, para que ela se veja livre, liberta da maldição do pecado. E, em segundo lugar, também de júbilo e alegria quando estiver próximo à vinda de Jesus e a própria vinda do nosso Senhor Jesus. Então, essa terceira sessão está nos mostrando que a criação ela vai participar desse júbilo, dessa alegria, dessa adoração, junto com todas as nações. Ela também vai se curvar de forma alegre, jubilosa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo vai se voltar para Ele. Você lembra o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, os versos, apenas o verso 36, que já nos é suficiente, 36, Romanos 11, 36, quando ele diz o seguinte, apenas o verso 36, o que ele diz aí? Porque dele, a razão de tudo não é ele, né? O princípio de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus, o verbo, ele é o princípio da criação, porque dele e por meio dele, ou seja, todo o poder manifestado para que tudo se mantenha funcionando, organizado perfeitamente, é através dele, por meio dele e para ele, ou seja, o fim de todas as coisas, tudo vai se voltar para ele no último dia. São todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Quais aplicações, então, nós podemos trazer aqui? A primeira aplicação, ela nos remete à razão do nosso louvor ao Senhor. Eu sei que é uma aplicação, talvez, um tanto simples para nós, mas é fundamental num aspecto que eu quero chamar sua atenção aqui, porque essa primeira convocação, ela envolve cantar um novo cântico ao Senhor, ou seja, envolve aqui o fato do dever que nós temos de sempre, essa é a ideia do cântico novo. Sempre. Um domingo eu estou animado para louvar o Senhor, mas no outro eu não estou. Parece bobeira isso, mas não, irmãos, porque isso é algo muito sério no que diz respeito à nossa disposição diante do Senhor. Por isso que ele fala, cantai um novo cântico ao Senhor. A todo momento, a disposição, ela precisa sempre estar em alta conta com o Senhor. Ele está mostrando que sempre o nosso vigor espiritual deve ser renovado para o louvor ao Senhor, o tempo todo. O tempo todo. A nossa adoração não é por tempo limitado, mas ela deve ser constante. A expressão aqui, novo cântico, ela diz respeito a esse vigor espiritual renovado um dia após o outro, porque a gente não pode cessar a nossa adoração ao Senhor. Agora, como que é isso? Porque, veja, como é que a gente faz quando o nosso espírito ou quando a nossa alma não está revigorada? O que, talvez, podemos dizer, é o que mais acontece, né? Mas, talvez, o nosso espírito está cambaleando do que está em vigor, né? Veja, o vigor espiritual, ele está aqui entrelaçado à obra extraordinária, aquelas maravilhas que o salmista fala naquela primeira convocação. Ela está aqui, nessa aplicação, apontada
no fato de dizer que essa disposição constante, de vigor constante para louvar o Senhor, ela nos é dada não apenas como uma ordenança, um dever por obrigação, mas ela é uma ordenança que nos é dada como promessa. Porque, veja, Deus, Ele promete que nas horas de penumbra da alma, Ele vai revigorar as nossas forças. É isso que está sendo colocado aqui. Não é apenas, veja, irmãos, toda a ordem, toda a ordenança, toda a lei que o Senhor nos dá para que possamos obedecê-la, ela não é com base na mera obrigatoriedade do dever em si mesmo. Porque não faz sentido obedecer alguma coisa se a razão, a motivação e o deleite dessas coisas não estão estabelecidas no nosso coração. Perdão. É por isso que a pergunta número 1, ela associa o glorificar a Deus como razão principal da nossa vida com o deleite. Deleite em quê? O deleite está ligado a esse aspecto do vigor, a satisfação no Senhor. E então, Ele está nos mostrando que quando estivermos abatidos, seja por quais razões que possam causar esse abatimento, pode ser as tribulações, pode ser sofrimentos, pode ser perseguições, e principalmente os nossos pecados. Deus vai nos revigorar com a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor, no nosso coração. É isso que é o extraordinário. Isso é muito mais extraordinário do que Deus pegar a cordilheira dos Andes e mover de para um lugar para o outro. O que é extraordinário que a Bíblia está nos mostrando que deve ser motivo de novo cântico a todo momento? É a obra redentora de Cristo. Tudo se convergiu para esse momento histórico. Isso é motivo de olharmos e dizer: olha as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Então, Ele está acompanhando essa ordenança com uma promessa de que quando estivermos desanimados, estivermos derrubados, principalmente por causa dos nossos pecados, Ele promete que essa poderosa e extraordinária obra da salvação, ela vai surtir o seu efeito, o seu poder por obra do Espírito Santo em nós, para que possamos ter um novo cântico todo dia sendo entoado. Todo dia. A segunda aplicação, ela nos leva ao conceito aqui, podemos assim dizer, teológico, mas também, ao mesmo tempo, prático, do que vem a ser essa questão da manifestação da justiça do Senhor. Quando a gente lembra, vamos lembrar o que a gente acabou de ver aqui, que a salvação de Deus é um ato de justiça. Rapidamente, por que a salvação de Deus nos é apresentado aqui como um ato de justiça? O que as pessoas, muita gente dentro das igrejas não consegue entender isso, né? Porque não conseguem ver que salvação é Deus manifestando sua justiça em Cristo a nosso favor. O que pressupõe justiça? Fazer aquilo que é merecido. Fazer aquilo que, em primeiro lugar, satisfaz o próprio Deus. O pecado causou um transtorno terrível. Eu me lembro do Matheus Reim dizendo que o pecado, quando ele faz o comentário de Gênesis capítulo 3, lá no início, ele vai dizer que o pecado não só destroçou a terra, mas causou um reboliço no céu. E é verdade mesmo, né? Mas assim, a ideia é que o pecado causou um transtorno terrível no que diz respeito à ofensa que veio contra Deus por causa da nossa transgressão e desobediência. Então a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Todo pecado não pode ficar impune, não há um pecado que vai ficar impune. Mas quando fala então que a salvação, mesmo sendo graça do Senhor a nós por meio de Cristo, ela é manifestação de justiça, é porque a punição dos nossos pecados já está lá na morte de Jesus Cristo. Então, salvação como um ato de justiça nos faz pensar aqui que os momentos de calamidade mais evidente que já aconteceu na história, e aí em particular, por exemplo, quando a gente pensa nesses últimos dias aí, na pandemia que o Senhor nos mandou, todos esses elementos eles estão associados, salvação com juízo. É importante nós discernirmos aqui que, por exemplo, as pandemias, as pestilências, as guerras, são horrores provindos do juízo de Deus. Deus julgando o mundo e, infelizmente,
algumas pessoas que fazem parte do povo de Deus, elas vão ser atingidas com os respingos desse juízo. Vão ser atingidas. Mas observe que o aspecto geral é que toda punição contra o mundo, toda punição contra os inimigos do Senhor, é uma forma de Deus salvar o seu povo, freando o mal que predomina e que oprime a igreja de Deus. Vamos pensar alguns exemplos práticos nesses últimos momentos? Curioso como que Deus freou os brasileiros em relação ao carnaval. Curioso como que Deus freou em muitos lugares. Veja, e Deus usou as próprias autoridades e governantes que são déspotas, no intuito de perseguir a igreja, porque também o intuito deles era fechar a igreja, ainda é, sempre vai ser. No intuito de tentar oprimir o povo de Deus e perseguir o povo de Deus, e aquele conflito na alma do crente, quando ele sabe que precisa atender às demandas daqueles que Deus constitui como autoridade civil, e ao mesmo tempo a crise que a gente vive de saber que quando nos querem induzir a desobediência às ordenanças do Senhor, a gente não pode obedecer. E a gente fica nesse conflito para saber onde é, a partir de que momento, e essa luta que a gente trava para agir com prudência, mas ao mesmo tempo não sermos coniventes com a impiedade dos governantes que são inimigos do Senhor. Mas observe, na tentativa de oprimir a igreja, usando como artifício inclusive a própria pandemia, acabou que o efeito foi colateral, né? O feitiço se virou contra o feiticeiro, ou tem se voltado contra eles, porque agora eles vivem uma contradição. O que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 2, verso 15, quando ele diz que os ímpios são punidos pelo Senhor quando eles se defendem e ao mesmo tempo se acusam, se degladeiam, um engole o outro. A única coisa da qual eles se aliam e se defendem é para se levantar contra a igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo eles estão se degladiando por causa das suas eminentes e grotescas contradições, das suas próprias leis, dos seus próprios decretos. Então você observe como que esse é um momento, todas as vezes que nós estivemos em situações assim, isso aqui precisa ser lembrado no nosso coração, para que o nosso vigor espiritual seja fortalecido pelo Senhor. Lembrar, o Senhor está reinando e controlando também o coração dos déspotas para preservar a sua igreja do mal. Que mal que é esse, irmãos? Não é o mal no seu sentido meramente físico, humano, social, político, mas preservar a igreja na sua pureza, ou preservar a igreja na sua confiança no Senhor. De suportar as provações, suportar as perseguições, as demandas dos ímpios contra nós e continuar no seu coração com o vigor do novo cântico. Então, observe que, ao mesmo tempo que Deus ele está punindo os ímpios nesse aspecto geral, ele está também manifestando a sua salvação, freando o mal que predomina contra a igreja do Senhor. Isso aqui nos ensina que salvação do Senhor ao seu povo é um ato público, como eu mencionei aqui. É um ato público, nunca é uma ação escondida. Deus tem prazer de exaltar o seu povo por meio de Cristo, expondo a ignomínia os ímpios, expondo a vergonha os ímpios. Deus manifestando a sua glória, o seu poder, para que todos, sem exceção, reconheçam como que Deus, ele manifesta a sua justiça. Terceira e última aplicação, e que ela tem ligação agora com a terceira convocação e com o texto que nós já lemos, quando você vai para Romanos capítulo 8, o verso 19, lá em Romanos 8, verso 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Interessante o que o apóstolo Paulo nos diz, o que está relacionado com a passagem que nós lemos na abertura da nossa reunião de oração, né, na nossa liturgia, de Romanos 8, versos 26 até o 30.
Até o 30, isso mesmo, até o 30. Observe que a declaração aqui do salmista nessa terceira convocação, se me permita tratar mais especificamente desse ponto, porque isso, infelizmente, está entranhado em todos os segmentos da humanidade. Não tem como evitar isso, que é a questão da evolução, da teoria da evolução. Se você observar as palavras do apóstolo Paulo, como também o que o salmista está nos mostrando nessa terceira convocação do Salmo 98, é interessante a gente ver que essa terceira convocação, ela destrói totalmente a teoria da evolução. Que, por sinal, e por que eu estou comentando isso? A teoria da evolução, ela não é uma teoria científica. Obviamente, o que eu estou dizendo você já sabe, mas apenas como uma fundamentação daquilo que a gente está tratando e aplicando aqui. Mas a gente sabe que a teoria da evolução, na verdade, ela não passa de um pressuposto religioso pagão. Pagão. O evolucionismo, ele tem nas suas, vamos dizer assim, nas suas bases ocultas o paganismo. O secularismo nada mais é do que, nas suas bases ocultas, o paganismo. É trazer de volta as pessoas a uma vida religiosa aberrante, desproporcional à natureza humana, à imagem e semelhança do Senhor. Isso aqui, como vocês sabem, por exemplo, a teoria da evolução, ela prega um conceito de redenção. Ela prega um conceito de salvação com base numa espécie de evolução natural das coisas. A concepção de que, por exemplo, a matéria, se você, para quem já foi evolucionista aqui, né? Eu acho que está difícil dizer quem não foi, né? Mas a base do evolucionismo, por exemplo, é afirmar que a matéria, ela é eterna. A matéria, ela não é eterna. A gente sabe disso por causa do que a própria palavra de Deus diz sobre a criação do mundo e o que o próprio Senhor Jesus vai dizer, inclusive para a mulher samaritana, né? Deus é espírito, verso 24. Deus é espírito. Então, observe ao conceito que eles estabelecem de que a salvação, a redenção da humanidade, ela está no fato de que a natureza, ela possui elementos divinos para tomar, é uma forma de tomar o lugar de Deus. Irmãos, isso está bem claro para nós. Quando você vai para Romanos capítulo 1, versos 23 a 25, texto que nós lemos aí, acho que foi o último devocional que nós fizemos, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, olha, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e por isso Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois, esse aqui é o ponto, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Como eu já li aqui com vocês, Romanos 8,19, Paulo está dizendo lá que a criação ela sofre um processo de deploração, que ela está sob uma condição terrivelmente calamitosa por causa do pecado no mundo. Ela está sob o efeito da maldição que Deus lançou sobre tudo o que Ele criou por causa da desobediência do homem. Essa que é a verdade. E é por isso que a criação, ela anseia pela volta de Jesus. Ela anseia pelo dia do julgamento final, do dia do Senhor, como a Bíblia também chama. Nesse aspecto, o Salmo ele nos ensina a ter uma perspectiva. Eu sei que você não é evolucionista. Eu estou citando esse aspecto, como eu disse antes, está nas entranhas, né? Infelizmente. Está nas entranhas. Mas qual é a perspectiva correta sobre o que nós devemos ansiar na nossa alma em relação ao nosso futuro? Que tipo de esperança, em outras palavras, que tipo de esperança e alegria nós devemos buscar nesta vida, quando se trata dessas questões que nós estamos presenciando, testemunhando e sofrendo nesse mundo? Que tipo de esperança e alegria você deve alimentar no seu coração quando você está orando ao Senhor?
ou quando você também está se colocando na presença dele em adoração. É da nossa... Eu citei a questão do evolucionismo, meus irmãos, porque pragmaticamente, olha o problema aí do naturalismo enquanto uma religião pagã, né? É da nossa natureza humana tender a uma esperança que ela é terrena, que ela é natural, que ela é materialista, que ela é política, que ela é social, que ela é ideologicamente terrena. E aí, diga-se de passagem, o evolucionismo como uma religião naturalista prega tudo isso aqui. Você não precisa ser ideologicamente evolucionista, convictamente evolucionista. Porque na vida prática diária, isso acaba por se tornar inevitavelmente uma espécie de redenção fora de Cristo, quando nós nos apegamos às expectativas e esperanças de coisas que são terrenas. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas expectativas para que elas não se confundam ou se misturem com a fé em Cristo, porque senão isso, no final das contas, vai virar uma espécie de sincretismo religioso no nosso coração. A nossa esperança, seja quando estivermos orando ou adorando ao Senhor no dia do Senhor, deve se pautar na promessa que Jesus Cristo fez a nós, de voltar a este mundo, de julgar todos os povos, consumar a nossa salvação, punir definitivamente os nossos inimigos, restaurar a sua criação, para que então possamos viver em plena e constante comunhão e adoração ao Senhor. Quando você orar pela sua família, pensando aqui no dia a dia nosso, especialmente agora também, quando nós estivermos orando, seja por nossos familiares, orando por nós mesmos, orando, por exemplo, pela nossa saúde, percebendo os elementos do que é natural, ligado ao que é espiritual, e é uma linha tênue, meus irmãos, de como nós oramos quando pedimos ao Senhor para nos livrar das doenças, para nos livrar dessa pandemia, para nos livrar de tantas outras enfermidades que estão matando as pessoas, não é só o Covid, para nos livrar de crises políticas, quando nós estivermos orando pelos nossos governantes, quando estivermos orando pelas nossas autoridades, pelo nosso país, orando para que o nosso país não caia em desgraça como caiu a Venezuela, o Haiti, Cuba, Coreia do Norte, que está vizinho ali da Coreia do Sul, que ainda em certa medida, ou em muita medida, desfruta ainda da influência do Evangelho. Está ali, poucos quilômetros deles. Mas quando oramos, existe uma forte tentação de orar por todas essas necessidades, não com uma perspectiva na esperança de Cristo, na volta dele, nas coisas que extraordinariamente, espiritualmente estão para acontecer, ou daquelas que já vêm acontecendo. Mas nós temos um grave problema por causa do pecado em nós ainda, de sermos tentados a orar materialmente, de forma pagã, nessa perspectiva materialista por essas coisas, misturar as coisas. Quando estivermos orando por todas estas questões que diz respeito à nossa vida pessoal, individual, social, a nossa vida familiar, a igreja do Senhor como um todo, todas as nossas necessidades e demandas aqui dessa vida, nós devemos fazer isso, irmãos, esperando pelo dia da volta de Cristo e a consumação da nossa salvação. Faz muita diferença quando eu começo a meditar nessa verdadeira esperança e a maneira como eu vou pedir ao Senhor para que Ele me abençoe em circunstâncias tanto de saúde como também de enfermidade. A maneira como o que nós vamos pedir ao Senhor vai fazer muita diferença. O discernimento e a nossa confiança naquilo que o Senhor nos promete da volta dEle, do cumprimento desse último ato, por isso que é chamado de a última hora, de o último dia. A expressão escatológica para se referir não a um tempo em si,
mas para se referir a um último ato, para o apóstolo Paulo e o apóstolo João, ambos dizendo, só resta um ato. Quando nós pensamos e meditamos nisto, a maneira como nós vamos pedir para o Senhor sobre alguma coisa relacionada a alguma necessidade nossa é diferente. Vai ser diferente. E talvez Deus nos dê discernimento pelo Espírito Santo de, no momento em que estivermos muito enfermos, orar e dizer, Senhor, prepare-me para a morte. Porque, em geral, quando a gente diz, Senhor, me cura dessas doenças, mostra o teu poder me curando dessa doença. Não é pecado orar assim. A questão é que lá no nosso coração, com que motivação a gente pede isso? E quantos dos nossos irmãos no passado oraram dizendo, Senhor, pelo discernimento estou percebendo que provavelmente o Senhor não vai me curar fisicamente, mas a minha esperança por estar em Ti, sei que o Senhor, se me levar, ou se essa doença tragar o meu corpo, consumir o meu corpo, e assim eu morrer, eu sei que ainda assim, de uma vez por todas, o Senhor já me curou. E aí, saber o que pedir numa situação dessa, o que você clamar ao Senhor, dizer das suas necessidades a Ele. As nossas maiores necessidades são espirituais e não meramente as que são materiais. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ao nosso momento.